a hora. Pronto, estamos ao vivo. Vou sair daqui, tá? Tá. Bom dia, gente. Que é uma alegria tão grande que vocês não fazem ideia. Por quê? Porque essa é a primeira vez que a gente vai estar fazendo um evento do Cuida de Mim e vai direcionar isso justamente para aquelas pessoas, não só os pesquisadores, os profissionais, né, mas para aquelas pessoas que não têm chance de ter contato com nenhum profissional, que está sozinho dentro da sua casa. Então, assim, hoje nós vamos conversar com vocês. O Dr. Norton Saeg, ele vai falar, ele é médico, né? E ele vai falar com a gente a respeito do que é o Alzheimer, né? Quais são as dúvidas que vocês têm? Como fazer para lidar com essa doença, com esse paciente? Como a gente fala no Cuida de Mim, né? Não é qualquer paciente, é alguém que eu amo. E quando a gente tem alguém que ama, que está muito doente, que está esquecendo até de quem a gente gente também precisa de ajuda. Né? Então, o Dr. Norton ele vai conversar com a gente a respeito disso, como lidar com esse paciente sem enlouquecer junto, sem sofrer tanto. O Dr. Gustavo Alves, ele é farmacêutico, ele tem uma pesquisa super bacana a respeito de Alzheimer, a respeito, inclusive, de um assunto que hoje está incomodando todo mundo, né, que é o corona. Então, ele vai falar com a gente, a respeito de tratamento novo, né, alguma coisa sobre tratamentos novos, e também a respeito do corona, como a gente pode se prevenir, como que a gente pode lidar com esse momento, tá? E eu vou conversar com vocês um pouco depois sobre como adaptar a casa, né? Não só para o paciente, mas também para esse momento de quarentena, né? Como você lidar com todas as limitações que a casa, de uma certa forma, impõe para a gente. Mas antes de falar da casa, eu quero dizer o seguinte: todos nós, de alguma forma, que somos cuidadores, porque eu também sou cuidadora, fui cuidadora, e a gente nunca deixa de ser cuidadora. Todos nós temos uma limitação, quem é o cuidador familiar, tá? Nós temos uma limitação imensa, que é, nós não somos da área da saúde. Né? A maioria do cuidador familiar, ele não tinha, eu não tinha absolutamente nada a ver com a área de saúde, eu não sabia nem fazer curativo de corte de faca, você imagina. E, de repente, o meu pai e a minha mãe tiveram Alzheimer, e isso foi, sabe, um tsunami na minha vida. E eu não tinha com quem contar, porque eu não sabia nem o que perguntar. Eu não conhecia ninguém que tinha esse mesmo problema que eu, né, que eles, e que eu também, né, o cuidador também adoece, a família adoece, os amigos adoecem, todos adoecem juntos. Então, é assim, nesse primeiro momento, algumas pessoas, elas não têm ideia do que essa nossa ferramenta pode ajudá-las, né? Então, algumas escreveram para mim falando assim: Miriam, mas eu não tenho e-mail. Miriam, eu não sei me cadastrar. Como é que eu entro? Eu não tenho computador. Então, esse primeiro momento, eu quero dizer para vocês o seguinte: esse vídeo, ele vai ficar, nós vamos colocar no Facebook, ele vai ficar no YouTube, ele vai ficar na nossa plataforma. Para que a gente está criando essa rede? Quando você que mora aí no interior, ou mora aí na periferia, você que está sozinho, cuidando de alguém amado. Você que não tem ninguém com quem contar, que passa a noite em claro porque o paciente está delirando ou porque você simplesmente não consegue dormir, assustada. Então, nessa hora, você pode entrar na nossa página, você pode pegar o seu celular, entrar e falar assim: tem alguém aí para conversar comigo? É como você faz em WhatsApp, só que na nossa rede você vai poder conversar e ver a pessoa. Você pode entrar na rede e falar assim: olha, meu pai não está querendo tomar banho, o que eu faço para obrigar ele a tomar banho? Aí você não tem ninguém com quem perguntar isso. Aí você entra na rede e você lança essa pergunta. Ou você vai lá, a gente vai colocar uma série de vídeos, a gente vai colocar uma série de materiais, já tem cartilhas, manuais, livros, já está tudo lá. Então você entra e fala: gente, eu não consigo convencer meu pai a tomar banho, o que eu faço? Para um cuidador profissional, isso é tranquilo, né? Porque ele aprendeu isso, mas a gente não aprendeu nada. Então, a função da nossa rede, né, da Rede Cuida de Mim, é principalmente: esta vai ser a nossa sala de visitas, vai ser o nosso consultório, aqui vai ser a casa onde a nossa família vai se reunir. Então, se você que está ouvindo a gente agora, se você tiver alguma dúvida, você aqui, 2
profissionais de ponta, 2 profissionais maravilhosos que podem te responder. Aquela dúvida que você tem com relação a qual fase a minha mãe está, tem cura, se eu tomar não sei o quê, ele vai... Gente, aproveitem, e nós vamos fazer vários desses eventos, todos os sábados, às 11 horas, nós vamos estar aqui com profissionais, com 3 profissionais, que vão falar cada um do seu tema, mas eles vêm aqui para ajudar vocês, para dar um leve nessa carga, porque é muito pesada. E como a gente diz, né, desde que começou o Cuida de Mim, sabe? Você não está sozinho. Agora a gente está junto. Eu queria pedir para o doutor Norton agora dar um panorama do que ele vai falar com a gente. Quem já tiver perguntas, entra e a Paola vai mandando as perguntas para a gente. Vocês podem fazer perguntas direto, online, enquanto a gente conversa. Doutor Norton, muito obrigada pela presença. É uma honra e uma alegria ter o senhor aqui. Por favor. Bem, inicialmente eu queria cumprimentar a Miriam pela excelente iniciativa de fazer essa plataforma. Cumprimentar também meu amigo Gustavo, pesquisador, cientista, reconhecido nacional e mundialmente pela sua competência nessa área que nós vamos nos ater, que é esta verdadeira outra epidemia, que é a doença de Alzheimer. Nós estamos vivendo uma epidemia no Brasil. Para vocês terem uma ideia da importância em termos demográficos e epidemiológicos dessa doença, nós estimamos que portadores de doença de Alzheimer no Brasil hoje gira em torno de 1.200.000 pessoas. Mas se nós formos contar, na realidade, o que nós chamamos hoje em dia de Alzheimer prodrômico ou assintomático, ou seja, pessoas que ainda não se manifestaram com problema de memória, especialmente da memória recente, nós podemos praticamente dobrar esse número. Nós temos aí um contingente, uma multidão de mais de 2 milhões de pessoas afetadas pela doença de Alzheimer. E se nós considerarmos que a família média brasileira é composta, em média, de 4 a 5 pessoas, nós temos aí uma multidão de 10 milhões de pessoas afetadas direta ou indiretamente sobre a doença de Alzheimer. Existe muita desinformação, especialmente na internet, e por isso que eu cumprimento novamente a Miriam por colocar profissionais qualificados no sentido de desmistificar uma série de coisas que colocam na mídia sem nenhum sentido do ponto de vista científico, sem nenhuma evidência clínica. Eu participei já de alguns grupos de apoio de doença de Alzheimer, mas confesso para vocês que acabei desistindo, porque a desinformação é tão grande e, às vezes, isso acaba gerando uma polêmica e até problemas de ordem ética, porque a pessoa me diz assim: doutor, o senhor está falando que isso está errado, mas isso foi prescrito por médico. E eu sou obrigado ou a me calar, ou a me omitir, coisa que eu não costumo fazer, ou falar a verdade, falar que esse médico está errado. Porque, na realidade, a grande esmagadora maioria dos pacientes que me consultam, e eu já consultei milhares de pacientes com Alzheimer, a grande maioria, eu diria de mais de 95% dos pacientes estão medicados de forma errada, equivocada, contaminada com uma série de coisas que nós vamos, neste espaço, desmistificar para vocês. Falar para vocês o que a ciência realmente apoia do ponto de vista ético. Isso é extremamente importante.
e em termos de qualidade de vida. A gente vê pessoas nas redes sociais sofrendo desnecessariamente por pura desinformação. E eu acho que esse canal é um canal que dá credibilidade à informação, e dando credibilidade à informação, automaticamente você melhora a qualidade de vida, não apenas do paciente, mas também de você, que é o nosso grande objetivo, do seu bem-estar, da sua tranquilidade, de saber que você não está sozinho, que você pode contar com profissionais que têm experiência realmente no ramo para poder te orientar adequadamente. Então, essa é a proposta. Eu sou médico geriatra, a minha missão é praticamente me dedicar 90% do meu tempo à doença de Alzheimer. Sou pesquisador, cientista nesse ramo e trabalho nesse ramo há mais de 30 anos, que com uma experiência acumulada muito grande, que eu não aprendi sozinho, aprendi com vocês. Foram os cuidadores que acabaram me mostrando o que dava certo ou o que dava errado. E a gente propaga esse tipo de informação no sentido de melhorar a qualidade de vida, como eu disse, não apenas do portador, mas também de seus familiares. A doença de Alzheimer se caracteriza por perda de neurônio, erroneamente conhecida pela população como esclerose. Vovô está ficando esclerosado. Não existe nada de esclerose. Não tem relação nenhuma com parte circulatória. Que quando você fala em esclerose, isso te remete a uma outra doença, que é a demência vascular, que eu tenho certeza que nós vamos ter um espaço aí adequado para poder estar discutindo também sobre essa outra forma de demência. Então, ela não tem cura, mas tem tratamento. E eu vou exemplificar para vocês, no decorrer do programa, no decorrer do nosso espaço, quais são os passos que nós devemos dar para estar na estrada certa. E isso é muito importante. Quando nós vamos fazer uma viagem de carro, por exemplo, vai acontecer muita coisa. O pneu vai furar, vai ter que parar para tomar um café, vai ter que parar para ir no banheiro, mas isso tudo é decorrência da viagem. O importante é saber que nós estamos na estrada certa para chegar no lugar que nós queremos. E é isso que nós vamos tentar propor neste espaço para vocês, em termos de credibilidade, de informação correta. E me desculpem os médicos mal informados, mas se estiver errado, eu vou falar. A minha ética é com os meus pacientes e essa é a minha missão. Eu fundei a Associação Brasileira de Alzheimer, que era uma associação para ser gerida por familiares, e assim o é hoje em dia. É uma associação também muito atuante, mas que faz a parte mais presencial, com reuniões periódicas, hoje em dia espalhadas nas grandes cidades do Brasil. E eu tenho muito orgulho de ter tido essa iniciativa, que hoje em dia é uma realidade. Dizer para vocês que nós estamos à disposição, não apenas aqui, nesses espaços, que são os espaços nobres de divulgação, mas estaremos na retaguarda, assessorando a Miriam no que ela precisar, no sentido de estar orientando vocês a terem uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Muito obrigado. Muito obrigada, Gustavo. Pela iniciativa, nos conhecemos no ano passado. Me ouve? Está me ouvindo, Miriam? Agora estou. Tá.
Então, eu queria agradecer a Miriam pela oportunidade, a Paola, e, sem dúvida, eu acho que é um papel que nós, como disse o Dr. Norton, é um papel que nós, profissionais de saúde, temos que fazer, no sentido de fornecer opiniões fidedignas, contribuir positivamente para que as pessoas tenham acesso às informações. Eu acho que a sua iniciativa ela é fundamental em um mundo onde, dentre as várias epidemias, talvez a pior, ou uma das que mais tem nos feito sofrer, é a epidemia da informação errada, a informação desconectada, a falsa informação, o que a gente chama de fake news, né? É um imenso privilégio estar ao lado do Dr. Norton, conheci ele ano passado, é uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande, principalmente pelo conhecimento e por ter sido um pioneiro, né, nisso que a gente hoje tem se voltado à pesquisa, tem se voltado ao estudo, que são as demências e especificamente a doença de Alzheimer, principalmente quando se fala aqui no Brasil, né? A gente está discutindo muito o envelhecimento, que é um contexto que há 15, 20 anos atrás a gente não discutia. Essa bomba relógio chamada envelhecimento, ela veio à tona principalmente por questões econômicas, onde os governos, onde os sistemas de saúde se deram conta da importância e do impacto que isso provoca, tanto no aspecto da sociedade como um todo, no convívio, mas também, principalmente na parte econômica, que acho que aí é que tem afetado bastante. O envelhecimento, seja ele senil por si só, pela questão fisiológica, que nós, a partir de um momento da nossa vida, e Darwin já dizia que nós somos programados para viver até os 30 anos, então o ser humano, a partir do momento em que ele aumenta a sua expectativa de vida, devido à tecnologia, devido a vários recursos, alimentação, etc., então a gente começa a usar um expediente onde talvez essa não programação, ela nos força a adaptação, nos força a questões relacionadas à construção de modelos de convivência, modelos nutricionais, modelos, a prática de exercícios, por exemplo, que era algo que não se imaginava um século atrás, e por aí vai. Vivemos uma pandemia, mas uma pandemia que afeta principalmente os idosos? Sim. E que a partir dos 80 anos vai afetar de 15% a 20% dos idosos, são as estatísticas que estão saindo, mas que podem ter mudanças até bruscas, porque é o novo coronavírus, não é o velho coronavírus, então são informações que vão toda hora se atualizando, mas lembrar que a doença de Alzheimer, a partir dos 80 anos, ela pode afetar até 50% da população idosa. Então, os números da doença de Alzheimer são incríveis. Na última conferência que eu estive, agora no ano passado, da Associação de Alzheimer lá em Los Angeles, se fala que nos Estados Unidos hoje você tem um diagnóstico a cada 67 segundos. Então, os números são incríveis. O Dr. Norton trouxe uma informação importante. No Brasil, 1.200.000 idosos. E qual a quantidade desses idosos que não têm o diagnóstico correto, como ele afirmou também. E aí, eticamente, a gente tem que colocar, e ele com muito mais propriedade, por ser geriatra e por ser médico, quantos que não são tratados como se tivessem Alzheimer, né? Quero dizer que uma outra coisa que tem trazido muito à tona, e que tem vindo à tona, é a questão das comorbidades. Então, hoje, quando se fala no Covid, ou quando se fala no Alzheimer, essas comorbidades, o que a gente pode fazer para evitar, para atenuar essas comorbidades, a hipertensão, o diabetes, as doenças cardiovasculares, o que a gente pode fazer na nossa meia-idade, se é que a gente pode falar assim, para tentar reduzir, atenuar esses riscos e ter uma qualidade de vida melhor, né? E o que nos preocupa muito, eu como farmacêutico, é a questão voltada para essas promessas, essa cura imediata, que agora está se falando na cloroquina, e está todo mundo... Eu li um estudo de ontem da cloroquina que já traz resultados totalmente adversos, então, aí a cloroquina, depois é o zinco, daqui a pouco vai ser, sei lá, o ginkgo biloba, anteontem, inúmeros estudos da vitamina D, do sol, então estão dizendo que por não tomar sol, então esse imediatismo,
essa busca imediata por soluções, a ciência trabalha com hipóteses, a ciência ela precisa de evidência, as coisas não são tão rápidas assim. Então, espero, nesse tempo nosso de convívio aqui, poder contribuir com informações, com aquilo que a gente estuda um pouco. Eu sou farmacêutico, atuei por quase 25 anos na área hospitalar e, nos últimos 13 anos, voltado para a área de pesquisa com Alzheimer e envelhecimento, e então é isso, contribuir com todos aqui para a discussão. Muito obrigado. Perfeito, obrigada, Gustavo. Então, como eu estava dizendo, né, eu sou arquiteta e aí eu gostaria de dar algumas ideias para vocês com relação à adaptação da casa, né? Então, é assim, a casa é o cenário onde você vai fazer um inferno ou um paraíso, né? E esse cenário, ele tem que estar preparado para isso. Então, assim, quando você casa, você engravida, aí você tem que fazer um quartinho para o bebê. Aí você tem que adaptar a casa quando a criança vai crescendo. Então, tem o quarto de brinquedo, tem o quarto para estudar. Aí ele cresce, aí ele vai ter um quarto porque ele quer ficar sozinho escutando música. Aí ele vai embora, aí o quarto que era dele, você passa para ser o teu escritório, tua sala de costura, ou seja lá o que for. Ou seja, a casa sempre vai ser o cenário que tem que acompanhar a sua história. Quando a gente tem um idoso, a casa já tem que tomar um outro jeito, né, para poder acolher. A casa é o que nos acolhe, né, é o que nos abriga e permite que a gente desenvolva o nosso sonho, que a gente corra atrás. Então, assim, algumas pessoas moram em pequenos apartamentos do lado do metrô, porque elas querem ter essa facilidade de mobilidade, outros vão morar num sítio no meio do mato, porque eles querem plantar. Então, assim, cada um escolhe um pedaço de chão, um pedaço desse planeta, para correr atrás do seu sonho, ou para adequar o seu sonho a esse mundo, ou a esse pequeno espaço de tempo em que a gente veio para cá e daqui a pouco a gente está indo, né? Então, é assim, quando você tem uma pessoa idosa, você já tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, tapetes, né? Tirem os tapetes. Por quê? Porque o idoso, ele tem mais dificuldade de locomoção, então ele arrasta o pé. Se você tiver tapete, muito provavelmente ele vai tropeçar e ele vai cair. Eu não sei a estatística da área de saúde, mas o número de idosos, eu sei porque a minha avó quebrou o fêmur, minha mãe levou tombo, meu pai caiu. Então, assim, o número de idosos que vão para o hospital por causa de quedas é muito grande. E uma das formas de você adaptar a sua casa é tirar os tapetes da tua casa. Tira. Ou tem uma outra possibilidade, que tem uma fita em que você coloca atrás do tapete e você gruda ele no chão, tá? Também pode ser. Não deixe passadeira, coisinha de crochê, essas coisinhas, porque fatalmente eles vão cair, tá? Uma outra coisa que é muito séria é com a questão das escadas, né? Então, assim, a gente da arquitetura, a gente divide a casa por zona. Então, você tem a zona molhada, a zona íntima, a zona social. Então, assim, na área molhada, vamos falar da área molhada, na cozinha, a cozinha é uma área extremamente perigosa para quem tem um paciente com Alzheimer. Por quê? Porque lá você tem tudo que você precisa para se matar ou para matar alguém, né? Então, vamos lá. Minha mãe tinha um fogão que não estava bom e eu comprei um fogão para ela, né? Quando o fogão chegou, o meu pai, no dia em que eles instalaram o fogão, à noite o meu pai foi para a cozinha, ele acendeu todas as bocas do fogão com o tampo de vidro abaixado. O tampo estourou. Ele ficou extremamente assustado, ele não conseguia dormir. Minha mãe, na época, eles moravam juntos, né? Meu pai tinha uma cuidadora e a minha mãe. Então, quando ele ouviu o barulho, ele ficou extremamente assustado, ele ficou agressivo e não tinha o que fazer para acalmá-lo. Então, assim, na cozinha, você guarde facas. Eles não têm noção do que é aquilo. Eu já entrei no quarto. Um dia eu chego na casa deles, meu pai estava dentro do quarto segurando um revólver carregado. Ele olhava para o revólver assim, e o pai, o que é isso? Ele, o que é isso? Eu falei, não, pai, põe na cama.
você passa por umas situações que você não tem perna, você não tem sangue frio, você não tem o que fazer. Então, assim, a faca é a mesma coisa. Não que eles vão te matar, mas eles vão se cortar, eles podem cair, eles podem se machucar e machucar alguém. Então, escondam as facas e os garfos, não deixe à disposição. Quando você terminou de cozinhar, desliga o botijão de gás. Não deixa o botijão de gás ligado. Por quê? Porque eles vão acender o fogo. Minha mãe quase pôs fogo na casa. Ela foi lá, colocou um pouco de leite para ferver e foi dormir. Aí a vizinha viu uma fumaceira danada, tiveram que pular portão, arrebentar a porta, porque a casa ia pegar fogo. Então, assim, desliga o botijão de gás, tá? O meu pai tinha uma mania, né, mania, nem sei como na medicina chama isso, mas a gente chama de mania, de delírio. Ele ficava sentado no vaso sanitário e abria a torneira e ficava olhando a torneira. E aí um dia eu cheguei e falei, pai, o que você está fazendo? Ele falou, olha que interessante, quando eu viro isso, sai água. Então, assim, a minha mãe não entendia porque a conta d'água estava alta, a minha mãe não entendia porque o banheiro estava sempre inundado. Então, gente, são coisas que a gente pode falar para uma pessoa idosa que não tem Alzheimer, ela fala, não, isso, imagina, não vai fazer isso. Mas vai. Outra coisa, muito cuidado, não deixe que você tenha um trinco no banheiro. Não deixe esse trinco funcionar para fechar pelo lado de dentro. Eles não podem ficar trancados do lado de dentro do banheiro. Então, se precisar, vai com uma chave de fenda, porque antigamente tinha chave, agora não tem. Vai com uma chave de fenda e tira o trinco. Tá? Não tem problema. Ele vai fechar só com a maçaneta, mas ele não vai se trancar lá dentro. Muito cuidado com box de vidro. Não deixe ele sozinho dentro do banheiro com um box de vidro, porque ele cai. Se ele cair e bater no box, tem no vidro, mas é vidro blindado. Não, se vidro blindado tem se você fizer uma força em um lugar específico, ele estoura inteiro. Não deixe tapete no banheiro. Aqueles tapetinhos, não. Eles têm que tomar banho, ou tomar banho de chinelo, ou você põe uma cadeira. Enquanto eles têm mobilidade, você não precisa colocar uma cadeira de banho. Você pode colocar uma cadeira comum, só que pesada, não aquelas de plástico, que não tem o travamento. Quando você usa a cadeira no banheiro, você tem que ver essas de plástico, né, de fibra, se ela tem o travamento nas pernas da cadeira. Tem cadeira que não tem. Então, se ele sentar, de repente, a perna abre e ele quebra. E ela quebra e ele cai, e ele se machuca. É muito perigoso o tombo para eles, entendeu? Aí, saindo da área molhada, a gente tem a sala. A sala tem algumas coisas que são extremamente perigosas. Por exemplo, a mesa de centro, se ela tiver canto vivo, ele pode se machucar. Tampo de vidro, e não coloque tampo de vidro em nada. Por quê? Porque ele pode se apoiar nele, ele não tem noção se é vidro, se é madeira. Ele pode se apoiar nele e o vidro estourar e ele pode se cortar. Uma coisa que é muito séria, que aconteceu com meu pai, veja bem, gente, eu nunca estudei para ser cuidadora, tudo que eu aprendi, tudo que eu falo foi o que eu vivi. O meu pai, uma noite, ele teve um surto e ele saiu do quarto, foi para a sala. A luzinha vermelha da televisão estava acesa, estava em stand-by. Ele achou que estava pegando fogo. Então, o que ele fez? Ele arrancou, era aquelas televisões de 29 polegadas pesadas, ele arrancou a televisão e jogou no meio da sala. Aí ele achou que já estava tudo pegando fogo, ele destruiu a sala inteira, ele arrancou a tampa de porta de armário, ele derrubou tudo. Então, assim, poderia ter sido pior? Poderia, ele poderia ter cortado o fio e levado um choque. Então, tudo que você tiver em tomada, tira da tomada. Não deixa nada em tomada, principalmente em banheiro. É muito perigoso você ter uma tomada ligada, por exemplo, no secador, ou no barbeador, ou em qualquer produto elétrico. Se ele romper esse fio, e ele molhar esse fio, a água é condutora, ele vai levar um choque, e a gente não sabe o tamanho que vai ficar isso. Todos os pequenos acidentes que são provocados em uma casa, né, por causa da casa, eles assumem uma dimensão infinitamente maior quando se é com um paciente com Alzheimer. Eles se assustam. Eles têm um medo absurdo de tudo. À noite, deixa uma luzinha acesa. Final de tarde, acende a luz, existe aquela síndrome do pôr do sol. Isso é bobagem. Não é bobagem, é verdade. É verdade. 5 horas da tarde, minha mãe começava, que parecia que ela ia entrar em surto.
Então, acenda as luzes, nunca deixa tudo escuro. E agora, e aí uma última dica, gente, eu acho que isso é fundamental. Esconda a chave da tua porta da saída. Não deixa em lugar nenhum, anda com ela no bolso. Se você esconder, ele acha, eles fogem. A minha mãe não fugia, porque ela já parou de andar muito rapidamente. Mas o meu pai chegou a sair às 2h da manhã, e minha mãe mora num bairro em São Paulo, eu moro numa chácara na Serra da Cantareira. Ela me ligou às 2h da manhã, Mirinha, eu acordei, teu pai não estava aqui. Eu saí correndo, vocês não têm, só quem passou sabe. Você não tem ideia do que é você sair correndo para procurar uma pessoa querida que está andando pela rua com Alzheimer. Eles não sabem nada. Então, é assim, o meu pai saiu essa vez, da outra vez a vizinha vinha trazer, porque a minha mãe escondia a chave, ele descobriu o esconderijo. Então, ou ela saía, ele saía imediatamente junto. Então, eles pegavam ele, já me ligavam, Miriam, o seu pai está aqui, passando em frente ao escritório, o que ele está fazendo? Eu falei, pelo amor de Deus, vai lá pegar ele que eu estou indo aí. Então, escondam as chaves, tranquem as janelas. Se você estiver em apartamento, fecha a janela, põe grade, põe tela na tua janela, eles podem cair. Imagina que você tem um bebê de 6 meses, com uma diferença, ele anda, ele é forte e ele tem vontade própria. Então, toma cuidado, gente, toma cuidado. A casa pode ser uma ferramenta maravilhosa para você ter paz, mas ela pode ser uma arma perigosíssima para todo mundo, inclusive, principalmente para o paciente, né? Ô, Miriam. Oi. E falando, quando você fala nas quedas, você foi brilhante, você disse da escada, você falou do tapete, tem a questão do animal de pequeno porte, que muitas vezes o idoso tem muitas complicações. E eu chamo a atenção para medicamentos que causam quedas. O idoso, ele faz uso, a gente chama de polifarmácia, ele faz uso de vários medicamentos simultaneamente, ele tem comorbidades, ele tem diabetes, inevitavelmente ele vai ter uma cardiopatia, uma hipertensão, ele vai ter a necessidade de tomar algum medicamento, talvez para uma demência, para Parkinson, Alzheimer, etc. E existem medicamentos que, obviamente, que ele não vai poder deixar de tomar, mas requerem cuidados. Então, exemplo, aquele antihipertensivo que ele toma, o diurético, que causa o que a gente chama de hipotensão ortostática, quando ele está sentado e levanta abruptamente, ele perde o eixo extrapiramidal, ele fica bambo e ele pode cair. O idoso que toma um antidepressivo, aqueles da família dos tricíclicos, dos anticolinérgicos, amitriptilina, antidepressivo, quase que a maioria, provoca também alteração do eixo. O remédio para diabetes, quando ele toma um remédio para diabetes, normalmente ele vai ter um estado de leve hipoglicemia, porque o remédio começa a fazer efeito, mesmo a insulina, então dá aquela bambeada, como a gente fala. Então, os remédios que são benéficos, não vai deixar de parar o remédio, de tomar o remédio, mas precisa ter cuidado. Aí você vai lembrar do cuidador, que às vezes é a esposa, o marido, a filha, quem está ali junto, ou o próprio cuidador profissional, porque ele vai correr risco de queda devido ao remédio que ele toma, também. Pode ter tudo arquitetonicamente perfeito, como você falou, mas o remédio pode ser o causador também. Então, temos que ter atenção com o medicamento, o tipo de medicamento que ele utiliza. Eu queria chamar atenção para isso. Eu não sabia disso. Doutor Norton? Está sem som, doutor Norton. Paula. Aí, pode falar. Eu queria aproveitar a deixa do Gustavo, que é muito bem lembrado, e nós vamos falar muito disso, de medicamentos que aumentam o risco de queda em idosos, mas não esquecer uma coisa simples, que é esconder os medicamentos dos pacientes portadores de Alzheimer. Isso é muito comum, você entrar no banheiro como convidado, né? Eu faço muita visita domiciliar, vou à casa do paciente, e quando entro no banheiro tem ali uma caixa recheada de medicamento que você não sabe nem para que serve aquilo. Aquilo já foi usado, se já expirou, se não expirou, enfim. E eles podem olhar aquilo, muitos remédios são coloridos como balinhas, por exemplo, e ele pode ingerir inadvertidamente esses medicamentos com efeitos catastróficos. Muito bem lembrada essa sua observação, Gustavo.
Perfeito, eu ia falar sobre esconder medicamento. E eu realmente não sabia que tinha medicamento que causava essa cultura. Meu pai tinha diabetes também e hipertensos, os dois eram. Então, acho que meu pai caía muito, caía direto, se machucou muito. E o idoso é caidor. Então, as estatísticas mostram alguma coisa perto de quarta ou já a terceira causa de internação de idosos é por queda. Então, o idoso, ele é caidor. O idoso, ele cai pela própria instabilidade muscular que ele tem. O doutor Norton, com muito mais propriedade, vai poder falar isso. A instabilidade muscular óssea, que ele tem, a fragilidade óssea que ele apresenta, e, além disso, os remédios que ele toma. E bem lembrou o doutor Norton, esses remédios que, muitas vezes, no indivíduo com Alzheimer, ou com uma demência, com declínio cognitivo, ele vai lá, vai mexer na gaveta, é como você falou do revólver, ele não tem noção. Por exemplo, existe um remédio, a gente acha que não tem problema de falar, que o Buscopan. O Buscopan é um remédio que geralmente as pessoas tomam, e muitas tomam Buscopan todo dia, porque se acostumaram a tomar Buscopan, se sentem bem, ele tira aquela cólicazinha, aquela dorzinha, e o idoso muitas vezes tem essa dor epigástrica por remédios que ele toma. Isso sem falar no omeprazol, que é um outro medicamento que diminui a absorção de vitamina B12, traz problemas para o idoso. Então, às vezes, aquele Buscopan, que é um remédio ali considerado como anódino, né? Não vai fazer nada, é um Buscopan, é um omeprazol, eu fico melhor do estômago, isso traz um dano para o idoso, risco dele cair e problemas de absorção de vitaminas. Você lembrou do Buscopan, e o Buscopan tem um outro problema, porque ele traz efeito colateral grave, porque ele prende o intestino. E nós sabemos que a grande maioria dos idosos tem a chamada prisão de ventre. E tomando Buscopan, nós só vamos agravar esse quadro. Então, medicamento, eu costumo dizer, que se fosse bom não era vendido em drogaria. É droga. E você tem que evitar. E tomar o mínimo necessário, pelo período mínimo necessário, com a dose ajustada para aquela devida patologia. Muito cuidado com droga. Medicamento é droga. Perfeito. Doutor Norton, uma coisa que eu tenho percebido, né, a maioria das pessoas, a gente tem o nosso grupo, né, e vocês devem ter visto, e muitas pessoas, eles perguntam coisas para a gente, né, e a maioria das pessoas, elas têm uma ansiedade muito grande para que o paciente se cure. Então, eles falam, essa semana mesmo, várias pessoas me mandaram mensagens falando a respeito das fases do Alzheimer, né? Então, uma pessoa ontem mesmo me mandou uma mensagem e falou assim, Miriam, a minha mãe, às vezes ela está bem, outras vezes ela está estranha, ela está diferente, às vezes ela me reconhece, outras vezes ela fica... Ela falou, que fase ela está? Então, assim, eu sei que tem fases, eu sei que a minha mãe e o meu pai, eles passaram por um processo complicado e cada vez piorava mais. Então, assim, tem como a gente saber, olha, ela está em tal fase, essa fase dura tanto, porque as pessoas acham que, olha, estou na primeira fase, assim, na última fase, quanto tempo vai durar? Na terceira fase tem como controlar? Sabe essa coisa? Se o senhor pudesse explicar um pouco, sabe, essas fases do Alzheimer, essa coisa desde o diagnóstico até a fase terminal mesmo, a gente sabe que ele vai morrer, e a gente também vai. Então, assim, até aí não tem segredo. Mas para que as pessoas entendessem um pouco, porque eu vejo no grupo, a maioria das pessoas tem uma dúvida muito grande e uma ansiedade muito grande em descobrir que fase é para poder fazer as contas e ver quanto que vai durar o paciente, uma coisa assim, entendeu? Essa é uma pergunta muito difícil de responder em 5 minutos. Eu vou tentar fazer um resumo. Até porque as pessoas são diferentes. A doença de Alzheimer não é uma doença que tem uma evolução igual para todos os indivíduos. Ela varia demais, ela é extremamente heterogênea em termos de sintoma. Mas vamos lá. Podemos falar que na fase inicial é aquela fase mais difícil de fazer diagnóstico, quando nós não sabemos diferenciar se isso é normal para a idade
ou se isso já é um começo da doença. Como é que nós temos como determinar se isso é normal ou isso é só efeito do envelhecimento ou se isso é já começo da doença de Alzheimer? Eu diria o seguinte: primeiro, perda de memória não é normal em idade nenhuma. Verificada a perda de memória, verificada a mudança no comportamento da pessoa, essa pessoa precisa ser examinada para fazer diagnóstico. Por exemplo, nas fases mais iniciais, uma coisa que você citou, Miriam, que é muito comum, é a dona de casa esquecer a comida no fogo. Especialmente o feijão. Eu não sei porquê, mas é interessante como se queima feijão. Fala, ih, doutor, toda semana ela deixa queimar feijão. Ela vai lá, liga a panela, tá, não sei o quê, vira as costas e esquece que deixou ligado. Ser repetitivo. Ela te faz uma pergunta, se ela tem, por exemplo, horário no médico amanhã, ela vai te perguntar que horário é a consulta, e daqui 5 minutos ela vai esquecer que te perguntou, vai te perguntar isso novamente. Perguntar que horas são. Isso é muito comum nas fases iniciais. Então, isso fica muito difícil para o familiar falar, mas será que isso é doença? Quem vai te responder isso é o teu médico. Porque existem testes específicos que nós aplicamos para saber a diferença entre o que é doença e o que é problemas de esquecimento normal. Eu costumo fazer uma brincadeira para deixar essa reunião assim um pouco mais leve. Eu costumo brincar dizendo assim, olha, se você esquecer aonde deixou a chave do carro, e virar a casa, etc. e tal, onde é que eu deixei, onde é que eu não deixei, abre a gaveta, olha os bolsos, etc. e tal, isso aqui, e acaba achando, isso não é problema nenhum. Agora, se você achar a chave e não saber para que ela serve, aí nós estamos frente a um quadro de doença, né? Então, eu costumo dizer assim, quando que eu caracterizo que o problema de memória, o problema cognitivo, o problema intelectual da pessoa passa a ser doença? Quando ela cria dependência. Nos conceitos mais modernos, hoje em dia, no chamado Alzheimer pré-clínico, ela ainda não é uma forma de demência. Ou seja, a pessoa não perdeu a dependência ainda. Ela continua sendo independente. Ela faz tudo sozinha, ela toma banho sozinha, ela se alimenta sozinha, ela faz a sua maquiagem, se for o caso, se arruma, escolhe a roupa, se veste, é capaz até de pegar uma condução, etc. e tal, e pode estar já no começo da doença de Alzheimer, mas ainda não tem demência. Então, a fase inicial se caracteriza pela perda de memória recente. As outras fases, existe uma série de classificações na literatura, que seria cansativo e absolutamente não prático da gente colocar aqui, que eu costumo dividir assim, a fase inicial, quanto que pode durar? Não sei. Agora, o que eu sei é que, estando na fase inicial, fazendo o diagnóstico precoce, nós vamos conseguir manter esse paciente na fase inicial durante muito tempo. E essa é a minha experiência. E é isso que nós lutamos. Eu lembro, sabe, Gustavo, sabe, Miriam, que há 15, 20 anos atrás, quando iam nos procurar já nas fases super adiantadas, onde não tinha mais muito o que ser feito. Hoje em dia, não, isso está mudando.
Ainda está longe de ser ideal, mas está mudando. As pessoas estão vendo, vovô está ficando esquecido, vamos levar ele no médico para ver o que está acontecendo. Porque tem uma coisa, Miriam, eu estou saindo um pouquinho do assunto da evolução, mas as coisas vão se tornando importantes de serem lembradas. Porque a perda de memória em idosos pode não ser Alzheimer. E melhor a notícia, pode ser reversível. Então, é importantíssimo que, ao primeiro sinal de perda de memória, que se leve ao médico para se fazer um diagnóstico correto e aí instituir a medicação adequada. As outras fases é a fase intermediária, que tem uma duração aí que varia de 5 a 10 anos. Nós chegamos na fase terminal, onde o paciente já não se comunica, já tem que ser alimentado por sonda, onde ele é dependente de cuidados 24 horas por dia. E a fase final, quando advém os processos infecciosos, especialmente respiratórios e urinários, que levam o paciente ao óbito. Nossa, é doído falar essas coisas, né? Mas, obrigada, doutor Norton. Obrigada. Fala, Paula. Pessoal, eu tenho algumas perguntas aqui já e tá no mesmo tema, então acho que seria legal. Eu vou ler algumas perguntas e aí quem quiser responder, responde, tá? Tem aqui, ó. Primeira, existe prevenção? Segunda, o Dr. Norton já estava falando sobre isso, né? Como reconhecer os sintomas da doença no início? Quando começo a esquecer as coisas, estou apenas com a memória fraca ou devo me preocupar? Quando devo me preocupar? Então, acho que você já falou que a qualquer sinal de esquecer a memória é bom procurar um médico, né? De esquecer a memória. De esquecimento é bom, anormal, você já procura um médico. E aí, aqui, ó. O que eu devo fazer quando o paciente começa a esquecer? Não posso proibi-lo de viver, mas tenho medo do que pode acontecer quando ele está sozinho. Em que momento o paciente não pode mais ficar sozinho? Segundo, aqui é a pergunta do Eduardo Caetano. Vejo nos grupos da internet muitas dúvidas e sugestões, entre aspas, sobre medicamentos. O que é um risco grande, pois quem sugere não está habilitado para isso. Medicação é com o médico. Gostaria que o Dr. Norton falasse um pouco sobre, ou o Dr. Gustavo também, né, que estava abordando esse tema, falasse um pouco sobre os medicamentos principais que atuam diretamente na doença de Alzheimer. Anticolinérgicos, produtores de acetilcolina, etc. E os medicamentos complementares, que dependem de cada caso e fase da doença, tais como antidepressivos, ansiolíticos, etc. Quais as funções desses medicamentos quais as funções específicas desses medicamentos? Aí tem o Wilkerson Gomes, que perguntou: há alguma relação com a idade? Qual idade costuma iniciar? Serviria como aviso? Bom, eu gostaria de começar, porque vamos começar pela prevenção, que foi a primeira questão levantada. Depois vou pedir para o Gustavo falar sobre medicamento, que ele é um expert no assunto, e a gente vai dando aqui, um palpite ali, vamos somando a nossa, o pouco de conhecimento que nós conseguimos acumular. Prevenção, gente. Primeira coisa, antigamente se achava que não existia prevenção para a doença de Alzheimer ou para as demências em geral. Graças a Deus, este conceito mudou muito. Hoje em dia nós sabemos que existem estatísticas, números assim, meio chutados, e que 50% das demências poderiam ser evitadas, das demências, eu não estou falando de Alzheimer, hein? Das demências em geral, que existem mais de 100 tipos de demência, que poderiam ser evitadas simplesmente adotando hábitos saudáveis e atividade física. Porém, falando em Alzheimer especificamente, que é o nosso tema,
atividade física é fundamental. A Miriam falou que o pai dela, ou os idosos em geral, costumam arrastar os pés. E isso é uma grande verdade. Só que a doença de Alzheimer não acomete o paciente na parte motora, pelo menos nas fases iniciais, só nas fases mais adiantadas da doença. Por isso que é importante, desde logo, que se pratique uma atividade física ou que se lance mão de fisioterapia. Ainda falando em termos de prevenção, para passar a palavra para o Gustavo, nós temos uma solução, seria uma fórmula de minha autoria, que eu utilizo há 14 anos, e que nós temos conseguido segurar, prevenir. É uma fórmula, não é segredo nenhum, ela é baseada em ômega 3 e vitamina E, com mais uma série de 14 outros componentes que eu resolvi colocar, que atuam como coadjuvante no tratamento da doença de Alzheimer. Eu confesso que essa fórmula estava muito cara, porque ela era uma fórmula manipulada. E quando é manipulado, é uma coisa artesanal, e como é pouquinho, eles são obrigados a cobrar muito. E nós, graças a Deus, conseguimos industrializar esta fórmula e ela estará no mercado a partir de abril por um preço bem razoável para poder atender a essa população imensa de pessoas que necessitam disso. Eu passaria a palavra para o Gustavo para falar de tratamento específico de doença de Alzheimer. E estou à disposição. Bem, como disse o Dr. Norton, essa questão da prevenção, realmente, hoje a gente sabe de alguns recursos, e ele nos passou aí quais são os artifícios que podem ser usados. Eu sempre gosto de falar da atividade física, porque quando se falava em atividade física lá nos anos 70, quando se propagava a ideia de que a atividade física ela tinha um princípio muito voltado ao nosso layout, a barriga tanquinho, ou uma condição estética. Hoje, quando eu falo hoje, nós estamos falando de 10 anos para cá, se sabe dos benefícios da atividade física, como, por exemplo, o aumento de massa branca e etc. Mas a farmacoterapia da doença de Alzheimer, ela ainda é baseada, eu digo foi, porque agora a gente vai sofrer uma transição, no princípio do déficit de um neurotransmissor chamado acetilcolina. A acetilcolina é um neurotransmissor presente no sistema cerebral, responsável pela transmissão sináptica, pela transmissão nervosa. A sinapse da acetilcolina é responsável pelo armazenamento das informações, pela movimentação, pela articulação, pela interpretação de uma imagem que você vê, pela audição. Quer dizer, a acetilcolina está envolvida, assim como outros neurotransmissores, mas a acetilcolina, respectivamente, no Alzheimer, no cérebro, aliás, de qualquer um de nós, está envolvida com várias funções múltiplas. Construiu-se, então, a ideia, a partir do final dos anos 80, de que medicamentos poderiam prover ou poderiam, de certa forma, manter níveis de acetilcolina favoráveis. Como não tem como introduzir essa acetilcolina sinteticamente, os laboratórios desenvolveram substâncias, como disse o nosso colega que fez a pergunta, os anticolinesterásicos, que são medicamentos que vão inibir uma enzima, eu não vou entrar aqui muito no caráter técnico, mas que ao inibir essa enzima que degrada a acetilcolina, em tese vai sobrar mais acetilcolina e a transmissão nervosa vai ter melhor qualidade. Donepezil, rivastigmina e galantamina. E, paralelamente, pouco tempo depois, surge uma outra categoria, que é a memantina, que são os antagonistas de N-metil e aspartato, que tem uma função também de manter a acetilcolina, vamos colocar de uma forma genérica, né? Então, os medicamentos hoje são baseados fortemente num melhor aporte de acetilcolina para melhorar a condição sináptica, para melhorar a transmissão nervosa. Entretanto, de aproximadamente 15 anos para cá, a gente está falando muito na ciência baseada em evidências, na medicina baseada em evidências, surgiram novas teorias, e aí a gente começa a trabalhar com proteína beta-amiloide, com a proteína tau, e agora se está se falando muito na tau, a beta-amiloide parece que deu uma recrudescida,
muito se falando em pesquisa de Tau, em vacina. E o que é a Tau? T-A-U. É uma proteína que todos nós temos, eu tenho, a Miriam tem, o Dr. Norton Sayegh tem, todos nós temos, é responsável por estabilizar o microtúbulo, que é uma estrutura que você tem dentro do neurônio, que tem várias funções, dentre elas a manutenção, a possibilidade de locomoção, enfim, o próprio metabolismo do neurônio. Só que em pacientes com doença de Alzheimer, esse microtúbulo, essa proteína tal, ela vai sofrer um processo de hiperfosforilação, então os medicamentos que estão sendo construídos hoje, que devem chegar no mercado se tudo der certo, e a gente sabe que em pesquisa clínica tem que esperar os 45 do segundo tempo, esperar os acréscimos e o juiz encerrar o jogo para poder falar. Então, se tudo der certo, essas drogas devem chegar daqui a 2 ou 3 anos, as primeiras, né? Existe uma vacina anti-tal que está em produção, que está em fase, indo para a fase 3 agora. Mas não é cura, isso é importante dizer. Vai trazer como o Dr. Norton disse, pensando naquele estágio inicial da doença, se diagnosticado ali, e aí vai um pouco da pesquisa que eu faço, o meu grupo, que são os biomarcadores, para tentar antever essa doença um tempo antes, a gente conseguiria, então, prover um tratamento melhor. Aí vem os tratamentos associados à doença de base. Então, o paciente com Alzheimer, de uma fase moderada para frente, ele vai apresentar, inevitavelmente, alteração de comportamento. E aí vai ser necessário o médico, em alguns casos, prescrever desde um estabilizador do humor, talvez um antidepressivo, talvez um antipsicótico, porque ele pode ter surtos muito parecidos com um paciente esquizofrênico, talvez um medicamento para ele dormir, para ele ter um sono mais tranquilo, e pode variar muito a quantidade desses medicamentos. Tem pacientes que, estabilizados, vão fazer uso de um antidepressivo, tem outros que vão fazer uso de antidepressivo, antipsicótico, um calmante, um estabilizador do humor. Então, existem várias, e ao passar do tempo, as reações adversas dos medicamentos atuais para Alzheimer, esses anticolinestéricos, podem trazer alguns danos, como a constipação, a alteração do peso, a dor epigástrica, e aí vai ser necessário o médico lançar a mão de outros medicamentos para contrabalancear essas reações adversas. Então, em tese, por causa de 1 ou 2 medicamentos, esse paciente vai tomar 10, vai ter que tomar uma vitamina, porque ele vai perder peso, vai ter que tomar um medicamento porque ele vai ter retenção urinária, vai ter que tomar outro medicamento porque ele vai ter, provavelmente, uma dor epigástrica. Então, o manejo é muito difícil e a atuação do médico e, consequentemente, do farmacêutico dentro dessa equipe clínica vai ser fundamental. Portanto, é um quadro geral dos medicamentos que a gente tem hoje para tratar a doença que não, veja bem, doença de Alzheimer, nesse momento, não tem cura. E como disse bem o Dr. Norton Sayegh, a gente consegue ter melhor resultado quanto mais cedo essa doença for diagnosticada. Quanto mais cedo diagnosticar, eu consigo fazer a manutenção e, digamos que, perdurar um pouco mais essa fase inicial para uma melhor qualidade de vida desse indivíduo. Uau! A gente ouve essas coisas, a gente fica uma mistura de desânimo com uma esperancinha, né? 2 anos, 3 anos é difícil para caramba para as pessoas esperarem. Eu gostaria que o Dr. Norton e também o Gustavo, eles esclarecessem algumas coisas que são muito recorrentes, né? E como que a gente pode ajudar esses nossos cuidadores. A grande maioria dos cuidadores, né? Isso eu me incluo, né? Não na depressão, mas eu pirei, fiquei doida de pedra, eles desenvolvem depressão, pânico. E durante o tratamento, muitos, a gente já teve no grupo pessoas que falaram que se eu tivesse coragem eu me matava. Outros me mandam mensagens, né, dizendo que não vê a hora de morrer, porque quer morrer. Então, assim, teria alguma coisa que poderia ser feita para o cuidador, para evitar que quando esse paciente morra, ele não consiga mais rever a vida dele. A maioria sai do mercado de trabalho, não tem condições de voltar, eles não têm, depois a gente vai fazer outros vídeos, outras com o pessoal de direito, o pessoal, né, da área jurídica, mas assim, a questão do cuidador, eu acho que é fundamental, como que a medicina, como que a indústria farmacêutica
pode ajudar o cuidador a não acabar com a vida dele depois que acaba esse inferno do Alzheimer. Como que ele faz para se prevenir contra a depressão, contra o pânico, Eu tenho dor no ombro desde que eu cuidava da minha mãe. Então, assim, não é só a dor no ombro, a dor nas costas, acordar assustado, mas, assim, a gente fica um trapo, né? Então, existe alguma fórmula ou algum jeito para que essas pessoas consigam se escapar da depressão, do pânico, das dores, do medo? Olha, um assunto é um outro assunto aí que levaria um seminário inteiro para a gente estar discutindo. Mas, enfim, eu gostaria de apontar um lado do que acontece muito com o cuidador, especialmente aquele que não é cuidador profissional, é o familiar, que é a grande maioria. Pouca gente pode pagar um cuidador hoje em dia, a gente sabe disso. É a falta de um porto seguro. Quando você sabe que se acontecer alguma coisa com o seu paciente, com o seu ente querido, você tem um telefone para se socorrer com uma informação correta, eu acho que isso é metade do caminho, Miriam. A desinformação, que a pessoa se sente perdida, isolada, por isso que dá desespero mesmo. Isso não é síndrome do pânico, isso é pânico realmente. Porque você não sabe o que fazer. Meu pai está passando mal, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Levo no pronto-socorro? Ligo para onde? Ligo para quem? Falo com quem? Por isso que, infelizmente, eu só atendo pacientes particulares. Eu não atendo plano de saúde, porque eu acho aviltante a questão do plano de saúde para médicos. Mas, enfim, isso é um outro assunto. E eu sei que nem todo mundo pode pagar minha consulta. Porém, aqueles que podem pagar a minha consulta, eles têm assistência 24 horas por dia. Eu dou o telefone da minha casa, sim. E, falando nisso, para que não ache que a gente está falando só comercialmente, um projeto que nós estamos desenvolvendo agora em 2020 é de fazer uma rede de clínicas populares chamadas Dr. Alzheimer, no sentido de cobrar bem razoavelmente baixo, com uma consulta muito baixa, no sentido de viabilizar para a grande maioria da população aqueles que não podem pagar um médico particular, para poder ter o quê? Esta retaguarda, nestas 24 horas, você poder se socorrer de alguma maneira, né? Dando oportunidade para a população de baixa renda. Gustavo? Excelente, eu não tinha conhecimento desse projeto do Dr. Norton, excelente, a gente sabe da dificuldade que é, e muitas vezes até esse diagnóstico que às vezes acaba sendo feito por um outro médico, não pelo geriatra, ou não é pela presença do Dr. Norton, mas é o geriatra, esse médico, que é o idealmente necessário, ela acontece também porque a pessoa não tem condições de pagar um médico, ela vai no posto de saúde e ela é atendida por um clínico geral e há um diagnóstico de depressão, há um diagnóstico de insônia, e muitas vezes esse sintoma depressivo, essa insônia, já é parte de um quadro inicial de uma demência. E bem disse o Dr. Norton, a gente fala de Alzheimer, porque Alzheimer corresponde aí a alguma coisa perto de 65%, mas nós temos Lewy, nós temos vascular, frontotemporal, nós temos Huntington, Pick, tem tantas outras demências, Parkinson, embora Parkinson não tenha esse declínio cognitivo tão acentuado, mas é importante sim lembrar
que essa precariedade, e a gente não está aqui para passar o pires, nem para passar o pano, e nem tampouco para deixar de fazer as críticas, mas o serviço de saúde, a saúde pública brasileira, ela não está preparada para atender o idoso. Hoje, os grandes centros que atendem o idoso são privados. Eu fiz, há 3 anos atrás, uma consultoria para uma empresa americana que montou aqui as ILPIs, e eu não vou citar o nome aqui, não vou fazer propaganda de graça, mas está estourando aí de vender, de colocar idosos nessas instituições de longa permanência, justamente porque a gente tem uma precariedade, salvo alguns municípios, alguns locais no Brasil, a gente não tem onde acomodar os idosos. E a hora que a gente acordar para isso vai ser muito tarde, porque é onde que as pessoas de baixa renda vão deixar o seu pai, a sua mãe, ou elas mesmas, porque a bomba relógio é 2050, onde você vai ter exatamente 21% da população mundial idosa. 1/5 da população mundial em 2050 vai ser idosa. Nós, em outubro do ano passado, foi a primeira vez na história, os dados que a gente dá são dados da literatura, em outubro do ano passado, foi a primeira vez na história do mundo, desde que se contabiliza isso, que o número de idosos ultrapassou o número de crianças de 0 a 4 anos. Olha a quantidade de idosos. Então, essa bomba relógio, esse projeto do Dr. Norton, vai poder atender a parte dessa população que não tem aonde ser atendida, não tem um profissional, porque quanto custa hoje uma consulta médica? E você tem que ter do outro lado a valorização, até porque não é uma consulta que eu vou cobrar R$100 só para falar que prescrevi lá um remédio para Alzheimer, vai para casa e qualquer coisa. Não é assim. Então, isso é fundamental, esse conceito, essa conscientização, né, das autoridades com relação a esse público, o público idoso, e depois vem Alzheimer, Parkinson e as outras morbidades. Perfeito. Paula? Oi, a gente temos só mais 20 minutos, estamos chegando, passa muito rápido, né? A gente fala 1h30, parece muito tempo, mas passa muito rápido. Então, assim, tem mais algumas perguntas aqui, e eu queria que vocês respondessem e já dessem uma mensagem final para isso. A gente pode, inclusive, definir um tema para a próxima semana, né? A gente vai fazer esses webinars semanalmente, e eu acho que vocês já podem definir o tema da próxima semana, porque, assim, ficou muita coisa para falar, parecia muito tempo, mas voou, né? Então, eu vou ler as perguntas aqui, e aí vocês podem responder as perguntas, já deixar uma mensagem final e já sugerir o próximo tema. A gente já define. Bom, a Andréa Salles está dizendo aqui que dói na alma, né? Dói mesmo. A Alzira Bombonato está perguntando se a gente pode relacionar o fim da fase 1 quando a pessoa deixa de sofrer por estar esquecendo das coisas. E o Marcos Martins está falando assim: gostaria de saber se já existe uma comprovação científica da hereditariedade do Alzheimer e, se sim, como explicar o aumento de casos, como dito pelo Dr. Gustavo. Podemos incluir questões ambientais, incluindo nutricionais e ritmos de vida que desencadeiam a ativação de um possível agente responsável? Aí tem o Sérgio Ferrari, parabéns, Dr. Norton, suas ações são ações desse tipo que realmente ajudam muitas pessoas desesperadas por uma solução plausível. São essas, tá? Aí vocês podem responder e sugerir o próximo tema, tá, Miriam? A gente já deixa aqui o que nós vamos falar na próxima semana. Vamos deixar o Dr. Norton, Gustavo, e aí eu encerro. Você encerra. Legal. Valeu? Eu acho que o Gustavo poderia começar, que ele já teve uma pergunta direcionada diretamente a ele, e aí eu faço minhas considerações finais. Essa questão do que pode provocar, que acho que a pergunta foi nesse sentido, né? Do que pode provocar, do que pode desencadear, a gente não... primeiro, assim, a questão da hereditariedade, nesse momento, não há ainda uma comprovação da hereditariedade. É importante diferenciar hereditariedade de fator genético. Existe uma relação já comprovada,
nos cromossomos 17, 19 e 21, no braço desses cromossomos, uma alteração no braço cromossômico. 21 é o mesmo de Down, e pacientes com Down futuramente vão desenvolver Alzheimer em grande parte, mas a transmissão hereditária da avó para a filha, para a mãe, a gente ainda não tem dados sustentáveis a respeito disso. Mas por que muitos falam, minha mãe teve, minha avó teve? Pela questão do avanço da idade. O primeiro fator de inclusão para Alzheimer é justamente o avanço da idade. Então, a não ser quando se trata da doença de Alzheimer familiar, da DAF, essa tem a questão hereditária, e tem até exame que pode ser feito. Quem assistiu aquele filme Still Alice, da Julianne Moore, Para Sempre Alice, vai se lembrar que era uma professora com 53 ou com 54 anos, alguma coisa assim. Então, o que nós sabemos, nesse momento, é que existem fatores que podem acentuar, que podem aumentar a velocidade dessa deterioração neuronal. Fatores ambientais, fatores ligados ao estresse, alimentação, fumo, obesidade, o diabetes, as cardiopatias. Existem literaturas que falam no Alzheimer como diabetes do tipo 3, e não são poucas literaturas que falam isso. Então, existem fatores que podem sim concorrer. E uma coisa que eu queria dizer, que é muito interessante, é que já se sabe que o fator da intelectualidade é muito importante. Não que o fato de eu ser diferenciado intelectualmente vai me proteger, mas o nível educacional, ele pode ser uma blindagem. E eu quero lembrar, eu tenho discutido muito isso, numa das últimas conferências que eu fui, eu assisti 1 ou 2 eventos ali dentro que citavam os latinos com alto fator de inclusão para ter Alzheimer, os latinos. Por quê? Porque ao se mensurar o nível educacional do latino comparado com o europeu ou com o norte-americano, o nosso nível é menor. Então, a gente estaria mais suscetível a ter a doença. Por outro lado, isso pode ser incoerente, porque quanto maior for o seu nível de instrução, você pode blindar mais a doença dos níveis dos estágios iniciais, e quando for diagnosticado, você vai estar lá na frente já. Porque você vai ter um arcabouço maior de vocabulário, de palavras, e uma coisa que envolve a perda cognitiva é a evocação da memória. A memória, a gente não perde, ela está em algum cantinho lá guardada. A gente vai perder a conexão de buscar essa memória em algum ponto do nosso cérebro, algum ponto do córtex, alguma coisa nesse sentido. Quando você perde a capacidade de evocar a memória, você rebusca, então você vai trazer sinônimos, você vai trazer palavras até em outras línguas. De repente eu tenho uma formação no inglês, no mandarim, sabe-se lá, no espanhol, então eu vou lembrar de uma outra língua. Isso acontece com uma certa frequência em pessoas que têm uma capacidade intelectual mais acentuada. Agora, hoje a gente não pode dizer, então, que quem tem diabetes vai ter Alzheimer ou quem tem hipertensão arterial, mas sabemos que pessoas com Alzheimer, caso tenham diabetes, caso tenham hipertensão, caso fumem, caso sejam obesas, vão contribuir, essas comorbidades vão contribuir muito rapidamente ou muito facilmente para o avanço da doença. Então, acho que como mensagem final é agradecer a participação, me colocar à disposição, deixo o meu WhatsApp aí para quem quiser entrar em contato, é o 933487020, 933487020, meu WhatsApp, meu e-mail é gusfarma, Gustavo Farmacêutico com F de faca, gusfarma@hotmail.com. Muito obrigado, um privilégio estar do lado do Dr. Norton, um privilégio muito grande, e espero poder continuar contribuindo com você, Emília, e com todos os colegas. Um grande abraço, muito obrigado. Bem, eu queria fazer algum complemento em termos de tratamento, que quando se fala em doença de Alzheimer, o Gustavo abordou o tratamento específico da doença de Alzheimer, feita pelas 2 classes de drogas, que são os anticolinesterásicos e a memantina. Porém, existem, hoje em dia, uma tendência, e ele comentou isso superficialmente, evidentemente pelo tema que não era o dele, que existe muitas vezes a necessidade de se complementar esta prescrição com
outros medicamentos. Então, vamos lá. Os anticolinesterásicos podem causar, em 30% a 40% dos casos, intolerância gástrica, fazendo que se tenha que se utilizar medicamentos que moderem ou diminuam a frequência desses efeitos adversos. Aí é mais o medicamento. Eu, invariavelmente, utilizo antidepressivos nos meus pacientes. E falam, doutor, mas ele não tem depressão. Mas acontece que a depressão no idoso é muito difícil de ser diagnosticada e muitas vezes ela é mascarada. Ela existe no inconsciente coletivo aí de que achar que à medida que nós envelhecemos é normal ficar triste. É normal coisa nenhuma, isso é uma bobagem. Isso é uma doença, isso é depressão. E depressão tem que ser tratada. E os antidepressivos têm uma característica interessante. Como sabe muito melhor o Gustavo do que eu, eles liberam outros neurotransmissores que muito provavelmente estão relacionados também com a doença de Alzheimer. A deficiência de dopamina, enfim, de uma série de neurotransmissores que nós conhecemos uns 100, 150, mas deve existir milhões, ou se não milhares, ou se não milhões de outros que nós ainda não conhecemos. E eu tenho, muito recentemente, Gustavo e Miriam, colocado um antiagregante plaquetário associado ao meu tratamento. E por que isto? Porque se o indivíduo com Alzheimer tiver um pequeno derrame que seja, um pequeno AVC, a evolução dele vai ser catastrófica. Então, eu prefiro, em termos de prevenção, lançar mão, desde que seja uma polifarmácia racional, porque prescrição em geriatria é uma arte, você sabe disso, Gustavo, você é farmacêutico. E, então, nós temos que modular para dar o mínimo de remédio possível, mas também não nos omitirmos, né? Então, é essa mensagem que eu gostaria de passar. Como próximo tema, se me permitirem, eu gostaria de estar abordando problemas de memória em idosos que não são Alzheimer e são passíveis de serem revertidos. E depois nós vamos ter muito tempo para discutir a questão do Alzheimer mais profundamente. E só para finalizar, a questão hereditária, infelizmente, nós sabemos que existe uma marcação genética, cromossômica, como bem enfatizou o Gustavo, mas muitos trabalhos sugerem que se você tem o pai ou a mãe com doença de Alzheimer, procure aconselhamento médico ao primeiro sinal de perda de memória, porque existem estatísticas que tentam demonstrar que as pessoas que têm pai, mãe ou parentes consanguíneos com a doença de Alzheimer têm 4 vezes mais chance de ter a doença, apesar dela ser, hoje em dia, do ponto de vista científico, como bem enfatizou o Gustavo, hoje em dia é uma alteração genética reconhecida, a não ser que seja doença de Alzheimer familiar, onde aí sim você pega o pedigree, você pega a árvore genealógica da família e você vai mapeando ali praticamente todo mundo com Alzheimer. Eu queria agradecer mais uma vez o espaço, tive a honra, o privilégio de estar aqui dividindo esse espaço com o Dr. Gustavo, que é meu amigo, cientista, pesquisador e um dos experts a respeito desta doença, e com a Miriam, que é esta filósofa, escritora, e que está doando a parte da sua vida,
fazendo parte dessa missão, que é minha também, que é a missão de cuidar bem, cuidar melhor na rede Cuida de Mim. Muito obrigado, foi um privilégio, uma honra estar com vocês. Nossa, gente, o privilégio e a honra é minha, com certeza, e nossa, né, de todo mundo que está participando hoje. Eu acho que foi muito bom a gente ter aberto, né, os trabalhos da rede com duas pessoas tão brilhantes e tão generosas. Eu tenho certeza que, aos poucos, os nossos amigos cuidadores, não só o pessoal do grupo, mas os estudantes, os profissionais que fazem parte dos grupos e que têm alguma ligação com o Alzheimer, eu tenho certeza que, aos poucos, eles vão começar a se juntar a nós, porque a gente precisa de pessoas de bom coração, a gente precisa de pessoas que, além da generosidade, eles tenham informação de qualidade, eles tenham ética, né? Tem muita bobagem circulando, tem muita gente, sabe, sendo enganada, e tem muita gente usando o desespero como arma para ficar rico, para vender bobagem, sabe, para, de alguma forma, ficar na mídia e aparecer e fazer sucesso às custas do desespero das pessoas. Então, assim, eu espero que, aos poucos, as pessoas venham. Eu acho que vai ser interessante a gente falar. Eu quero agradecer a Paola, que é essa menina genial, sabe? Que ela tem que ter uma paciência de Jó, porque até eu entender onde eu tenho que clicar para entrar aqui é um parto. Mas eu acho que a gente tem todas as possibilidades, todas as oportunidades do mundo para ser aquela companheira, aquela família que o Dr. Norton falou, né? Que as pessoas se sentem sozinhas e não têm um porto seguro. Eu acho que, de alguma forma, a nossa rede vai ser esse porto seguro. E eu acho interessante também que, além dos encontros, né, a gente possa contar não só com os dois, mas com outros profissionais, que eles tenham disponibilidade para fazer vídeos, né? Então, aí a gente posta, vai colocar na rede vários vídeos com temas específicos, né? Então, se o Gustavo puder falar a respeito da pesquisa dele, se o Dr. Norton puder gravar um vídeo, né, falar com a sua filha, para ela, que ela também entende, porque eu também não entendo, para os profissionais que estão ouvindo a gente agora, se vocês têm para oferecer, ofereçam gratuitamente. A gente está numa época onde a solidariedade, a compaixão e o respeito pela vida humana, eles têm que ser colocados em primeiro lugar. Sempre, sempre a gente consegue reverter qualquer coisa, menos a morte. Então, vamos junto fazer com que essa rede Cuida de Mim consiga realmente cuidar, não só do paciente e do cuidador, mas de todos os profissionais, de todas as pessoas, de todos os estudantes, de todo mundo que, de alguma forma, precisa de um apoio, de uma informação. Então, você que é cuidador, entra na nossa rede. Eu vi aqui que tem muita gente que não conseguiu se cadastrar. Eu não sei te ensinar como se cadastrar, mas a Paola vai explicar e a gente vai colocar nos grupos. Tá? Você entra nesse site que está aparecendo e aí a gente vai ensinando. Quando você estiver se sentindo sozinho, não tiver com quem conversar, pega o teu celular, pega o teu computador e entra. E aí sempre vai ter alguém para te ouvir, sempre vai ter alguém para te dar uma sugestão. E, gente, sozinhos nós somos nada, sozinhos nós não temos força, nem para aguentar um vírus, nem uma tropeção, mas juntos nós somos fortes, juntos nós somos muito mais poderosos do que qualquer vírus, qualquer egoísmo, qualquer ambição que possa existir nesse planeta. Eu quero agradecer de coração todo mundo que, direto ou indiretamente, está participando do Cuida de Mim. Eu quero agradecer de coração o Dr. Norton e o Dr. Gustavo. E eu, como tema para o próximo, eu acho que uma das coisas que muito se bate, né, muito é a questão da curatela e do abandono do idoso. Os profissionais, os cuidadores familiares estão sozinhos. A maioria da família some. Né? O cuidador é aquele que, para quem não sabe, é aquele que não é convidado para festa, ele não vai no boteco tomar chopp, ele não consegue fazer mais nada além de cuidar 24 horas por dia, e ele está sozinho, e muitos familiares abandonam,
e ele só aparece no cartório para assinar o inventário. Então, vamos tentar falar com algumas pessoas da área jurídica, né, para que um dos temas, não precisa ser a próxima, não, ou um vídeo, mas que a gente lide com esse tema também, que é o abandono e a questão da curatela. Eu não tenho como dar dica de nada, porque eu não entendo absolutamente nada desse assunto. Mas eu acho que é isso. Obrigada, gente, do fundo do coração. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Lembrando que, para participar da rede, esse vídeo, para quem está assistindo no YouTube, para você participar da rede, para poder mandar suas perguntas, www.cuboz.com/cuida de mim. E aí lá você se cadastra e já vai fazer parte dessa rede. Se você tiver perguntas, manda lá na timeline. Não precisa ser só durante as transmissões. Outras pessoas, a gente está convidando profissionais para fazerem parte dessa rede também. Então, eles vão ajudar a responder as perguntas de vocês. A gente está preparando cursos lá no Drive da rede. Tem já livros, apostilas, manuais, cartilhas que vocês já podem fazer o download, tá? E Dr. Norton, Dr. Gustavo vão estar com a gente aqui, espero que sempre, né? Ajudando a gente a responder as dúvidas de vocês, ajudando com as aflições de vocês e outros profissionais também. A gente vai convidar psicólogos também. Então, postem as suas dúvidas e façam as sugestões de temas aqui também para a gente trazer os profissionais e para a gente organizar cursos, debates, livros a respeito do tema que vocês estão pedindo, tá bom? Muito obrigada, Dr. Norton, muito obrigada, Dr. Gustavo, obrigada, Miriam, por me deixar fazer parte disso. E obrigada a todos que estão assistindo e participem da nossa rede. Quanto mais gente, melhor. A gente aqui... Essa rede é para ser um grupo de apoio, um grupo de suporte para os cuidadores, para os pacientes e para os profissionais. Tá bom? Muito obrigada e nos vemos na próxima semana ao vivo e aqui na rede durante 24 horas por dia. Tá bom? Obrigada. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.